Olá, boa tarde. Bastante calor. Eu vou fazer uma live aqui. E eu vou falar sobre Terra de Lodebar. Alguém vai lembrar de você. É um assunto muito importante. Vamos ver aqui 1 Samuel, capítulo 9. Deixa eu buscar o texto aqui. 1 Samuel, capítulo 9. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ver aqui. É muito importante nós lermos a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui realmente o capítulo 9. Eu falei 1 Samuel, 2 Samuel. Eu coloquei primeiro, tá? Desculpem aí. Vou buscar 2 Samuel, capítulo 9. O ar está bastante quente aqui. Não posso ligar o ventilador, senão vai fazer barulho. E disse Davi. Deixa eu ver aqui. Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há mais alguém na casa de Saul que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá pão à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés.
Bom, aqui está a leitura que nós fizemos e agora nós iremos falar sobre Terra de Lodebar. Alguém vai se lembrar de você. A história de Mefibosete nos revela uma das mais belas mensagens de restauração na Bíblia, nessa história que nós encontramos no livro sagrado. Um homem marcado por perdas, traumas e limitações físicas. Vivendo em Lodebar, a terra do esquecimento. Aos olhos humanos, sua história parecia encerrada, porém aos olhos de Deus, ela estava apenas começando. Lodebar não o definiu. Seu passado não mudou a promessa. Seus traumas não cancelam o propósito, porque quem define a identidade do homem não são as circunstâncias, mas o próprio Deus. Assim como Mefibosete, muitos hoje vivem aprisionados à dor, ao medo e às marcas do passado. No entanto, a graça divina continua chamando pessoas pelo nome, restaurando histórias e transformando vergonhas em honra. A mesa do rei ainda está preparada para aqueles que creem que Deus é maior que qualquer Lodebar. Prestem bem atenção. Compartilhem com outras pessoas. Lodebar era uma terra de esquecimento, pobreza e isolamento. Foi para lá que Mefibosete foi levado após a queda da casa de Saul. Um lugar sem esperança, sem honra e sem perspectiva. Isso nós lemos, né, em Samuel, 2 Samuel capítulo 9. Mas o que parecia ser o fim era apenas o começo de uma história de restauração. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Vejamos aqui sobre a terra de Lodebar. Lodebar era uma terra esquecida, árida e sem honra. Um lugar onde os sonhos pareciam morrer antes de nascer. Foi para lá que Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul, foi levado após a tragédia que atingiu a sua família. 2 Samuel, capítulo 4, e o versículo 4. Deixa eu buscar aqui. 2 Samuel 4 e 4. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou, e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Ele era herdeiro de uma promessa, mas vivia como alguém sem valor. Era príncipe por origem, mas morava na terra do esquecimento. Lodebar não era apenas um lugar geográfico, era um estado de vida, um símbolo de abandono, de dor e de sofrimento. Onde está Mefibosete? Em Lodebar, 2 Samuel capítulo 9, versículo 4. Mas Deus nunca perde o endereço dos seus. Quando o rei Davi decidiu honrar a aliança que tinha com Jonatas, ele mandou buscar Mefibosete. O chamado do rei mudou tudo, da terra do esquecimento para a mesa do rei, da vergonha para a honra, do abandono para a restauração. Mesmo com suas limitações físicas, Mefibosete não foi rejeitado. Ele foi restaurado. E
Quais são as lições da terra de Lodebar? Lodebar não define quem é você. A dor não cancela a promessa. Deus sempre lembra dos seus, porque Deus não esquece. Isso é muito lindo, é muito importante. Deus não esquece os seus. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, de uma forma linda. Deus não anula a sua aliança. O chamado de Deus muda destinos. E quem senta à mesa do rei nunca mais é esquecido. Talvez hoje você esteja vivendo o seu Lodebar, esquecido, ferido, invisível para muitos. Mas o céu sabe o seu nome. Deus conhece a sua história. Ele ainda chamou você para a mesa. Amém? Lodebar não é o fim. É apenas o lugar de onde Deus vai nos tirar. Mesmo em Lodebar, Deus sabia onde Mefibosete estava. Mesmo esquecido pelos homens, ele era lembrado por Deus. Verdades para quem está em Lodebar hoje. Lodebar não define quem é você. Seu passado não cancela o propósito de Deus. O teu passado jamais vai anular o projeto de Deus. O passado pode marcar, pode ferir e até tentar nos definir. Mas ele nunca tem mais poder do que a graça de Deus. Mefibosete viveu anos em Lodebar, esquecido, ferido e limitado fisicamente. Segundo Samuel capítulo 9, nós vemos isso. Aos olhos humanos, sua história parecia encerrada, mas aos olhos de Deus, o projeto ainda estava de pé. Há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele? Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Deus não perguntou sobre as falhas de Mefibosete. Deus perguntou sobre a aliança. Verdades que libertam. O erro não cancela o chamado. Aleluia. A queda não destrói o propósito. A dor não apaga a promessa. O passado não governa o futuro. Deus trabalha com pessoas quebradas, histórias difíceis, corações feridos, porque o mover de Deus não é o passado, é o propósito. Nós vemos, por exemplo, Jeremias: desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E quando ele chega à casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando, fazendo um vaso, e o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. E dali foi feito um vaso novo. Foi feito um vaso todo especial. Talvez você carregue culpas, carregue perdas ou fracassos. Talvez sua história tenha capítulos feios, capítulos tristes, dolorosos. Mas ouça essa verdade. Seu passado não anula o projeto de Deus. A graça é maior do que a dor. O chamado é maior do que o erro. E o futuro é maior do que o passado. Deus ainda escreve a sua história. A dor não apaga a promessa. Mefibosete tinha uma promessa. Mefibosete não era apenas um homem ferido. Ele não era apenas alguém esquecido em Lodebar. Ele era filho de uma promessa. Antes mesmo de ele escrever, seu pai Jonatas havia feito uma aliança com Davi. Não retirarás para sempre a tua bondade da minha casa, segundo Samuel, 1 Samuel capítulo 20, versículo 15. Essa promessa não dependia das circunstâncias, não dependia do lugar, não dependia da condição física. Mesmo vivendo em Lodebar, mesmo sendo manco, mesmo esquecido pelos homens, a promessa continuava viva. Quais são as verdades que esta história nos ensina? A promessa não morre com o tempo. A promessa não se perde na dor.
A promessa não depende da nossa força. A promessa depende da fidelidade de Deus. E Deus é fiel. Quando Davi pergunta, há ainda alguém da casa de Saul? Ele não está buscando um problema, ele está buscando uma promessa. E Mefibosete sai de Lodebar para sentar-se à mesa do rei. Talvez você esteja em um momento muito cruel, em um momento muito difícil. Talvez a sua vida pareça parada, mas, assim como Mefibosete, você também tem uma promessa. E o que Deus preparou, ele é fiel para cumprir. O abandono não anula a promessa. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, ele saiu da terra do esquecimento para sentar-se à mesa do rei. Isso mostra que alguém vai lembrar de você. E esse alguém é Deus. Se você se sente esquecido, ferido ou escondido em Lodebar, saiba, Deus já pronunciou o seu nome. A mesa já está preparada. A honra será restaurada. Lodebar não é o seu destino. O palácio é o seu lugar. Lodebar não nos define, queridos. Lodebar era conhecido como a terra do esquecimento, um lugar sem honra, sem recursos e sem perspectivas. Foi ali que Mefibosete viveu por anos, escondido, ferido e esquecido pelos homens, segundo Samuel capítulo 9. Mas Lodebar nunca definiu quem ele realmente era. Ele continuava sendo filho de príncipe. Assim também acontece conosco, o lugar da dor não define o nosso valor. O passado não cancela o nosso propósito. A queda não apaga a identidade. Então disse o rei, onde está ele? E mandou chamá-lo de Lodebar. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 4 ao 5. Deus sabia exatamente onde Mefibosete estava. E ele também sabe onde você está hoje, em que circunstância você está. Lodebar é uma fase, não um destino. Ponha isso como uma grande verdade no teu coração. A ferida não anula a promessa. Mas Mefibosete tinha muitos traumas. Mefibosete não carregava apenas uma deficiência física. Ele carregava marcas emocionais, perdas familiares e feridas da alma. Tinha ele 5 anos quando chegou a notícia da morte de Saul e Jonatas. Sua ama o tomou e fugiu, mas caiu, ele ficou coxo, segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. Em um único dia, Mefibosete perdeu o pai, o avô, o trono, a segurança, a identidade e a capacidade de andar normalmente. Existem muitos traumas que marcam a sua história. Trauma de perda, perdeu o avô de forma trágica, gera um luto profundo. Trauma da queda, a queda não foi só física, foi emocional e social. Trauma do esquecimento, foi levado para Lodebar, a terra do abandono. Trauma da identidade quebrada de príncipe para inválido escondido. Mas Deus não ignora traumas. Quando Davi chama Mefibosete pelo nome, ele não chama com problema, ele chama um filho da promessa. Não temas. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 7. Deus não apaga as suas cicatrizes, mas restaurou a sua dignidade. Mefibosete nos ensina que traumas não cancelam promessas, feridas não anulam o propósito, a dor não define o destino, a graça é maior que a história. Se Deus restaurou Mefibosete, ele também pode restaurar você. O esquecimento humano não apaga as lembranças divinas de hipótese alguma. A mesa do rei ainda está preparada. Quando Mefibosete chega ao palácio,
Ele não é tratado como um inválido, mas como filho. Ele não é rejeitado. Ele é restaurado. Ele não é esquecido, ele é honrado. Se você está vivendo em Lodebar, o seu Lodebar hoje, lembre-se, Lodebar não nos define. Quem nos define é o Deus que nos chama pelo nosso nome. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, não temas, porque eu estou contigo. Eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas. As pessoas, o mundo tenta nos definir pelo passado. As pessoas nos definem pelos nossos erros. As circunstâncias nos definem pelas perdas. Mas a última palavra sobre quem somos vem de Deus. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias capítulo 1, e o versículo 5. Deus não nos vê como o mundo vê. Ele não nos chama pelo fracasso, ele nos chama pelo propósito. Mefibosete era chamado de inválido, mas Deus o via como filho da aliança. Davi o chamou para a mesa porque quem Deus honra, ninguém pode desonrar. Seu passado não te define, sua dor não te limita, seus erros não te anulam, sua identidade vem de Deus. Quem nos define não é Lodebar. Quem nos define não é a queda. Quem nos define não é a rejeição. Quem nos define é o Senhor. Você é aquilo que Deus diz que você é: amado, chamado, escolhido, filho, perdoado, agraciado, restaurado, profeta. E quando Deus define, ninguém pode apagar. Quando Deus chama, ele não chama para humilhar, ele chama para restaurar, para honrar, para transformar. Vejamos aqui a restauração de Mefibosete. Mefibosete passou anos vivendo em Lodebar, a terra do esquecimento. Carregava traumas, limitações físicas e sua história marcada por perdas. Aos olhos humanos, sua vida parecia sem futuro. Mas Deus ainda tinha um plano de restauração. Não temas, porque certamente usarei de bondade para contigo. Segundo Samuel 9:7. O processo aqui da restauração, ele foi lembrado. Davi não esqueceu da aliança com Deus. Mefibosete foi chamado pelo nome. Ele foi trazido para perto. Saiu de Lodebar e entrou no palácio. Ele teve sua herança devolvida. As terras de Saul foram restauradas. Ele sentou-se à mesa do rei. Não comeu como servo, mas como filho. Ele recebeu honra e não rejeição. Suas limitações não o impediram de ser restaurado. O que nós aprendemos com Mefibosete? Deus restaura o que a dor quebrou. Deus honra promessas antigas. Deus transforma a vergonha em dignidade. Deus muda destinos. A restauração não apagou suas cicatrizes, mas devolveu a sua identidade. Se você viveu perdas, rejeições ou quedas, lembre-se que Deus que restaurou Mefibosete é o mesmo Deus que está aqui nesta tarde falando comigo e falando com você. Ainda restaura vidas hoje. Ele te chama para sair do esquecimento e sentar-se à mesa da graça. A história de Mefibosete nos ensina que nenhum lugar de dor, nenhum passado difícil e nenhuma limitação pessoal é capaz de anular o projeto de Deus. Lodebar pode ter sido o cenário de sua dor, mas nunca foi o seu destino final. Deus sempre soube onde ele estava e no tempo certo o chamou para viver uma nova história. Seus traumas não impediram de ser restaurado, sua condição física não anulou a promessa,
Seu passado não definiu a sua identidade. Quem o definiu foi Deus, e Deus o chamou para a mesa do rei. Assim também acontece conosco. Muitas vezes nos enxergamos pelas lentes da dor, da rejeição e das perdas. Porém, o Senhor não vê nos vê pelas lentes da graça, da promessa, da aliança, do pacto, do propósito. Ele não nos chama pelo fracasso, mas pelo futuro que ele preparou para nós. A restauração de Mefibosete mostra que Deus não anula, não apenas muda as circunstâncias, mas ele desenvolve também a nossa dignidade, a nossa honra, a nossa identidade. A mesa do rei continua aberta para todos aqueles que creem que a graça é maior do que o passado e que a promessa é maior do que qualquer perda. Portanto, mesmo que hoje alguém esteja vivendo em seu Lodebar, a mensagem permanece viva. Lodebar não nos define. O passado não anula o projeto de Deus. Quem nos define é o Senhor. E a restauração ainda é possível. Que essa verdade fortaleça a fé, renove a esperança e conduza muitos à certeza de que Deus continua escrevendo histórias de restauração. Aí vamos àquele hino, né? Você é um escolhido, a tua história não termina aqui. Então vejam bem, você é um escolhido do Senhor. A tua história não terminou, a minha história também não terminou. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Todo-Suficiente. É o Deus forte, é o Deus supremo, o Deus todo-suficiente, e Ele está aqui dizendo para todos nós. Lembrei aqui do hino, encontrei a letra, sabor de mel. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra a solução. Até nas cinzas, Ele chama e Deus atende. Lhe protege, lhe defende com a sua forte mão. Você é um escolhido. E a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar da cinza e do pó. Deus vai cumprir o que Ele tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. E quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de um vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando por você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia! A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que Ele tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer. Aleluia. Louvado seja Deus. A minha vitória. Alguém está dizendo aí que está com saudade de mim. Deixa eu ver. Vitorinha. Saudades, professor Nelson.
Um grande beijo, um grande abraço para você, tá? A nossa vitória tem sabor de mel, tá? É o hino da Damares. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Gente querida, que Deus abençoe e vamos esperar o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Muito obrigado aí, quem nos acompanhou, alunos e alunas que me acompanharam também, amo vocês. Eu também sinto, tenho saudade das nossas aulas, mas estou vivendo a vitória com sabor de mel.